Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. E eu já quero aqui convidar você que é torcedor do Vasco, você que está chegando por aqui pela primeira vez, para você vir fazer parte da nossa família vascaína aqui no canal de quase 500 mil de inscritos. Então é só você correr lá embaixo desse vídeo, você vai ver um botão vermelho bem grande escrito inscreva-se. Você clica nesse botão vermelho, se inscreve aqui no canal e logo depois não esqueça de ativar o sino das notificações, que fica ali logo ao lado daquele botãozão vermelho, para que você sempre receba no seu celular um aviso, uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente aqui no canal. Lembrando que a gente faz um vídeo de manhã, um vídeo na hora do almoço e depois ali no período da noite a gente faz mais um vídeo ou entra ao vivo para responder a todas as perguntas de cada um de vocês que está inscrito aqui no canal. Combinado? Cara, o vídeo de hoje está recheado aqui, ó, quantidade de anotação, é muita coisa para a gente abordar. Vamos falar aí sobre mais um anúncio oficial que o Vasco deve fazer ainda no decorrer do dia de hoje, né? Lembrando que o Vasco ontem anunciou o lateral direito uruguaio Pumita Rodrigues. Hoje a gente deve anunciar aí o craque argentino Luca Orediano, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre a possível saída de dois jogadores do atual elenco, dois jogadores sul-americanos que vão abrir espaço para mais contratações aí que o Vasco deve fazer nessa janela de transferências. E vamos falar sobre todas as negociações, né? Tem aí, ó, 4 zagueiros, tô dando uma olhada aqui que é muita coisa. São 4 zagueiros, 2 goleiros, 3 cabeças de área, 5 meias de ligação, né? 5 camisas 10, então é muito nome pra gente abordar. Então já convido você a assistir o vídeo até o final, né? Acompanhar aqui para você poder ficar por dentro. Não esqueça também de dar uma ajuda, né? De dar uma moral pro nosso trabalho, deixando aquele joinha, deixando aquele like aqui embaixo do nosso vídeo. E como eu falei no comecinho, caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, quer ficar bem informado? Nós somos aqui o maior canal de comunicação, o maior canal de notícias do Vasco na internet brasileira. Corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família vascaína. E antes de começar o vídeo, queria lembrar, rapaziada, que ontem à noite molecada do Vasco no Sub-20 ali começou com o pé direito, começou com uma vitória apertada, mas uma vitória que valeu muito a pena, porque o campo estava destruído pela chuva e mesmo assim o Vasco conseguiu sair com os 3 pontos. Eu apostei no Vasco, ganhei uma grana, já fica a dica pro segundo jogo aí da Copa São Paulo. Você que não apostou, para você correr lá na 1xBet, que é uma parceira aqui do canal, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito para você poder apostar no Vasco aí na Copinha. E no final do mês de janeiro vamos ter aí 6 prêmios, um Pix de 6 mil reais, um Pix de 4 mil reais, um Pix de 2 mil reais e 3 camisas oficiais da capa, 3 camisas de jogo do Vasco para todo mundo que se cadastrar por lá e usar o código promocional que está no primeiro comentário fixado, que é o Mário Vasco. Então corre lá, o primeiro comentário fixado, copia o código promocional, se cadastra por lá e tire proveito dessa parceria, beleza? Então bora começar o vídeo aí falando de possíveis saídas de jogadores do atual elenco do Vasco. O Vasco está negociando aí o empréstimo de 2 jogadores, são eles o Matias Galarza, paraguaio, né, jogador que chegou no Vasco há 2 temporadas atrás, se destacou, mas acabou tendo uma queda de qualidade. Parece que o Vasco está tentando emprestar o Galarza aí para algum time sul-americano, né, talvez do próprio Paraguai, para ele poder se readaptar, voltar ali a crescer o futebol dele. E o outro que é o Palacios, né, o chileno que o Vasco contratou ano passado, comprou o Palacios ali do Internacional. Acabou que o Palacios não conseguiu se adaptar aqui no futebol brasileiro, não conseguiu se adaptar ao Vasco e parece que o Vasco está emprestando ele de volta para o Chile, para o Colo-Colo, né, que é um dos maiores clubes chilenos. Ele vai voltar para casa, vai ficar lá por uma temporada com opção de compra. Um negócio bom, né, para o Vasco, para o Palacios, para o próprio Colo-Colo. O Palacios tem qualidade, o Palacios só não tem isso aqui, cabeça. Ele precisa colocar a cabeça no lugar. Jogador muito jovem, de apenas 22 anos, então acho que respirar novos ares vai ser bom para os dois jogadores, tanto para o Palacios quanto para o Galarza. E essas duas saídas, o que acontece? Eles vão abrir espaço no elenco do Vasco para mais 2 contratações do mercado sul-americano. Lembrando que hoje no Brasil você só pode colocar 5 estrangeiros em campo. Hoje o Vasco com o Palacios e com o Galarza, né, só tinha 3 vagas. A gente já contratou o Pumita Rodrigues, a gente já se desfez do Sarrafiori, tá chegando hoje, né, o Luca Orediano. Então fica aquela situação, né? O Vasco tá buscando peças no mercado sul-americano
ano e precisa ter espaço no elenco para isso poder acontecer. Então essas saídas aí devem ser concretizadas no decorrer dos próximos dias e a gente deve ter, obviamente, essa confirmação para vocês aqui no canal. E falando em sul-americano, ainda hoje o Vasco deve anunciar o nosso craque argentino aí, o Luca Orediano, né? Uma compra de calibre alto do futebol brasileiro, um jogador de 22 anos que está chegando aí para assumir, né, o ataque junto com Pedro Raul, um menino, como eu falei, com muito talento, muito potencial futuro, uma compra aí de 20 milhões de reais por 60% do passe do jogador, ele que já fez todos os exames médicos e é esperado essa manhã a última documentação lá do Vélez Sarsfield para que ainda tarde hoje o Vasco possa fazer o anúncio oficial. Lembrando que ontem o Vasco anunciou o uruguaio Pumita Rodrigues, lateral direito de seleção uruguaia, e hoje a gente deve anunciar o Orediano. Agora vamos passar aqui gradualmente para cada posição que o Vasco ainda busca no mercado. Começando, vamos falar de goleiros, né? Lembrando que o Vasco renovou o contrato do Thiago Rodrigues por mais um ano, mas o Vasco não quer o Thiago Rodrigues como titular, né? O Maurício Barbieri quer uma contratação de mais impacto, um jogador mais experiente, um jogador que possa ficar como arqueiro do Vasco, né, por bastante tempo. O nome do Ivan é a prioridade máxima, mas parece que a situação não está evoluindo da forma que o Vasco gostaria, né, com velocidade ali na negociação entre Vasco e Corinthians. O Vasco ainda segue priorizando a contratação do Ivan, mas já começa a abordar, já começa a monitorar o mercado ali, olhando com outros olhos ali para outras opções. Inclusive, hoje de manhã, tivemos a informação que o ex-goleiro do Flamengo, Diego Alves, foi oferecido ao Vasco. Não quer dizer que ele vai jogar no Vasco. Ele foi ali oferecido através dos seus empresários. Ele que está sem clube, é um jogador experiente, passagem por seleção brasileira. Eu, sinceramente, não sei o que o torcedor vascaíno acharia dessa contratação. Então, eu vou dar aí a opinião de vocês aqui nos comentários. Quero que a galera aí deixe. O que vocês acham? Acho que seria bacana o Diego Alves vir aí, vestir a camisa do Vasco. Contrato, de repente, de um ano, um contrato, de repente, de risco. Vocês acham que valeria a pena? Você acha que é um goleiro que poderia se encaixar no estilo de jogo ali do Maurício Barbieri? Quero que vocês deixem aqui nos comentários. Como eu falei, o Vasco está monitorando, está de olho em outras opções, mas o mercado não está tão simples assim. Então não me surpreenderia se o Thiago Rodrigues começasse o Campeonato Carioca como titular, enquanto o Vasco aí segue monitorando, né? Segue buscando opções para ser o nosso novo camisa 1 aí para a temporada de 2023. Agora vamos partir para o setor defensivo, né? O Vasco já anunciou 2 contratações, o Léo chegou do São Paulo e o Robson Bambu, que chegou emprestado do Nice da França, mas o Vasco quer contratar pelo menos mais 1 ou 2 zagueiros, né? O Maurício Barbieri quer contar ali com um grupo de zagueiros grande, parece que ele pode também treinar aí um estilo com 3-5-2, o que agrada, né, a muita gente dentro do clube. Então essa possibilidade do Vasco contratar mais 2 zagueiros é muito grande. Como a gente vinha falando nos últimos vídeos, o Vasco avançou nas negociações pelo brasileiro Kaique Rocha, que pertence à Sampdoria da Itália, né, um jogador de 21 anos, que não chegaria para ser titular, chegaria para compor elenco, mas um jogador interessante, né? Mas um jogador que não é aquele alarde, né? Não vai fechar aeroporto nem nada do tipo, mas um jogador ali que como substituto, né, como reserva, poderia realmente ser uma peça importante. Além do Kaique Rocha, hoje de manhã tivemos a informação que o Vasco avançou e avançou muito pela contratação por empréstimo do paraguaio Alexis Duarte, o jogador do Cerro Porteño, de apenas 22 aninhos, é um jogador com muito potencial, já passagens pela seleção paraguaia, né, profissional, a seleção adulta do Paraguai, e o Vasco e o Cerro Porteño estão ali tratando dos últimos detalhes para que esse empréstimo possa vir a acontecer, com a prioridade de compra para o Vasco ali por 4 milhões de dólares ao final de 2023. Além do Alexis Duarte, outros 2 zagueiros foram oferecidos ao Vasco. O primeiro deles, um zagueiro de 31 anos que atua no Napoli, lá da Itália, né? Além de Vasco, Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo também estão analisando a contratação desse jogador, que é o Juan Jesus. Juan Jesus, não conheço muito bem, vou ser bem sincero aqui, eu vi que é um jogador experiente, 31 anos já, bastante rodado, mas eu não conheço ao ponto de falar, né, de elogiar ou de criticar. Vou inclusive deixar, né, essa bola aqui quicando para quem quiser aí chegar e deixar nos comentários a opinião de vocês. E o outro é o Lucas Merola, jogador de 27 anos que atua no Huracan da Argentina, também foi oferecido ao Vasco e nesse momento está sendo
sendo analisado pelo scout, né, pelo time de análise da 777 para ver se vale a pena ou não o investimento nesse atleta. O certo é que o Alexis Duarte e o Kaique Rocha estão avançando e talvez aí o Vasco possa trazer esses dois zagueiros super jovens, né? Um de 21, que é o brasileiro Kaique Rocha, e outro de 22 anos, que é o Alexis Duarte. Vamos falar agora para a vaga de volante, né? Como a gente sabe, o Vasco perdeu o nosso Yuri Lara, né, que era o nosso cão de guarda. O Vasco está em processo muito próximo de vender o Andrei Santos para a Inglaterra, então o Vasco estava desesperado no mercado buscando uma reposição, né, para o Andrei e para o Yuri Lara, né, um jogador que soubesse marcar, soubesse sair com a bola no pé. O Jair era o nome da vez, né? Houve uma conversa entre o Paulo Brax e o Rodrigo Caetano, né, o diretor executivo do Atlético Mineiro, ontem de manhã. Essa conversa parece que evoluiu bem, mas os valores ali envolvidos numa possível negociação do Jair para o Vasco são valores altos, né? E nesse primeiro momento o Vasco está tentando negociar para pagar um pouquinho a menos, mas como surgiu a informação que o Chelsea talvez não possa inscrever o Andrei Santos já no primeiro momento na Inglaterra por questões de visto de trabalho, existe a chance do Andrei voltar para o Vasco emprestado por 6 meses ou por até 1 ano, o que compraria tempo, né? Traria essa possibilidade do Vasco e não necessariamente contratar um volante já nesse início de temporada por poder usar o Andrei, né? Poder usar ali o menino já desde o começo do ano e aí no decorrer do ano o Vasco trabalhar, buscar aí um jogador para essa posição quando o Andrei tiver que se apresentar ao Chelsea lá da Inglaterra. Então o Jair segue ali negociando, né? Vasco e Atlético Mineiro seguem conversando, mas não é agora uma prioridade tão grande com essa possibilidade do Andrei voltar a vestir a camisa do Vasco. E tem também o Santiago Rezi, jogador do Huracan da Argentina de 21 anos, que agradou ao scout da 777 e nesse momento as conversas podem evoluir também entre o Vasco e o time argentino. Agora vamos falar de meia de ligação, né? Camisa 10, muitos nomes sendo especulados, né? O nome que é prioridade, todo mundo sabe disso, é o nome que o Paulo Brax, o nome que a 777 quer, é o Franco Fagundes, uruguaio do Nacional. Negociação está em andamento, o empresário do Franco Fagundes já confirmou que houve conversas, o Vasco aí está tentando, né, negociar para diminuir os valores aí que hoje chegam a quase 8 milhões de dólares. Essas conversas vão continuar, inclusive no final do vídeo de hoje a gente vai trazer uma análise completa sobre o Franco Fagundes, que pode vir a ser o nosso novo camisa 10, né? Vamos fazer aí uma análise de números, partidas jogadas, assistências, chutes a gol, então acompanha até o final para você poder assistir essa análise, mas outros 4 nomes estão em pauta dentro do Vasco também. Primeiro, como a gente falou ontem, Oscar, jogador brasileiro, passagens por seleção brasileira, muitos anos na Premier League, atualmente jogando na China e quer voltar para o Brasil. O empresário do Oscar é o Giuliano Bertolucci, né, que é o mesmo empresário do Andrei, que hoje tem um relacionamento muito próximo com o Vasco da Gama. Então ontem surgiu a informação vinda lá do meu amigo Zé Colmeia, que o Vasco poderia encaminhar essa vinda do Oscar de graça. O Vasco não teria que pagar nenhum tipo de valor, né, pela compra do jogador, está em término de contrato na China, chegaria no clube aí sem ter essa possibilidade do Vasco ter que gastar grana para comprar, mas obviamente tem um salário alto, né, um salário maior do que a média do futebol do Vasco nesse momento. Outro nome que também foi oferecido e o Vasco está analisando é o do Ezequiel Barco, jogador que estava no River agora em 2022, mas que pertence ao Atlanta United, lá dos Estados Unidos. Jogador de 23 anos, hoje no mercado aí valendo 8 milhões de dólares, um jogador, apesar de muito jovem, já é experiente, jogou Libertadores, jogou agora nos Estados Unidos, voltou para jogar no River Plate, um jogador que agrada, mas os valores do Ezequiel Barco são valores acima do que o Vasco está disposto a pagar pelo meio-campista. Outros jogadores ali também que foram oferecidos são Emanuel Reynoso, outro argentino, passagens ali pelo Talleres da Argentina e pelo Boca Juniors, atualmente joga lá no Minnesota United, também dos Estados Unidos, né? Muitos jogadores argentinos atuando no mercado americano, né? Lá dos Estados Unidos. Então esse jogador foi oferecido, já é um jogador um pouco mais velho, com 27 anos, os valores das negociações não seriam tão altos assim, e ele tá com vontade de voltar para o mercado sul-americano, né? Querendo voltar aqui para jogar no Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai, em algum lugar, e o empresário dele trouxe o nome, né, para que ele possa ser analisado pelo scout da 777. Correndo por fora, né, um jogador que não seria titular é o Natan, do Atlético Mineiro, né, que estava no Fluminense, mas não acho que o Natan seria a solução, né? Não acho que o Natan chegaria para ser o camisa 10, para ser aquele jogador de impacto, por isso que eu estou colocando aqui correndo por fora, porque eu acho que seria uma contratação somente para compor elenco, né? Somente para fazer parte do grupo
ali, né? Caso seja necessário utilizar o jogador. Então é isso, aguardar. Essa semana ainda tem muita coisa para rolar. Como eu falei, ainda hoje a gente deve ter um anúncio do Orediano, quem sabe anúncio até de algum outro jogador ainda hoje também. E agora eu vou deixar com vocês uma análise completa e exclusiva do Franco Fagundes. Meu amigo Cris Pazini fez essa análise para vocês, então acompanhe, vocês não vão se arrepender. E mais uma vez pedir para você deixar aquele joinha, deixar aquele like no vídeo, se inscrever aqui no canal e logo mais a gente volta com mais notícias do Vascão para vocês. Um abraço, tamo junto. Vai lá, Cris, valeu! Fala Vascaíno, fala Vascaína, que bom te encontrar aqui no canal do Mário Coelho Vasco. Meu nome é Cris Everton Pazini, para quem ainda não me conhece, e hoje eu tô aqui para trazer uma análise a respeito do possivelmente o novo camisa 10, Franco Fagundes, que é um atleta do Nacional do Uruguai. Eu tentei reunir todas as informações possíveis para tentar trazer aqui uma melhor análise possível a respeito do atleta, beleza? Vou estar colocando aqui para vocês agora algumas imagens na tela a respeito dos dados do atleta, como desempenho, números, inclusive uma notícia que saiu no site Bola VIP de que o Franco Fagundes, possivelmente o Vasco pode fazer uma oferta aí nos próximos dias para o atleta. Eu vou estar colocando essa notícia na telinha para vocês aqui, confere comigo aí, ó. Por fim, olha só, é uma notícia que o jornalista Nicola trouxe no seu canal, e eu vou estar falando a respeito do atleta para vocês aqui, ó. Franco Fagundes, o Vasco já sugeriu uma oferta que pode chegar até 6 milhões de dólares ao clube uruguaio, embora o Nacional peça cerca de 9 milhões de dólares. Além disso, o Vasco tem outro empecilho a ser resolvido, o empresário do atleta. O diretor Paulo Brax já marcou uma reunião para tentar avançar nas tratativas do camisa 10, uma das principais lacunas do elenco atual do Vasco. Eu coloquei aqui, ó, na telinha também, ó, alguns números do atleta para a gente tentar chegar num consenso aí, né? Franco Fagundes, um atleta de 22 anos, nascido em Montevidéu, tem 1,87 m, sua posição é de centroavante. Porém, você vai ver ao longo dessa análise aqui, de que ele é sim utilizado pelo Nacional como centroavante, mas ele sabe atuar também como segundo atacante e também, resumidamente, como meia ofensivo, tá? E aqui eu vou estar passando alguns dados também, ó, como por exemplo o tempo de contato restante, o pé que ele chuta, o seu valor de mercado, que o valor de mercado aqui é bem simbólico, tá? Toda vez que vocês forem analisar esse valor de mercado do Transfermarkt, lembre-se de uma coisa, esse valor ele pode oscilar tanto para cima quanto para baixo, e é um valor totalmente genérico. Esse valor aqui possivelmente esteja desatualizado, porque um atleta que vem jogando muito bem, vem feito ótimas partidas pelo Nacional do Uruguai, foi de extrema importância ao clube nessa temporada de 2022, na qual ele teve mais oportunidades, e possivelmente ele vale muito mais do que esse valor de mercado aqui que está aqui no Transfermarkt, ok? Só para deixar vocês bem atualizados aí. Aqui, ó, a gente tem alguns dados a respeito da equipe que ele foi revelado, o Wanderers, né? Depois ele teve uma passagem pelo Danúbio e possivelmente comprado aí a custo zero pelo Nacional do Uruguai. E são os dados de desempenho de toda a carreira do atleta, são 43 jogos, 11 gols e 5 assistências, anotando aí mais de 2.515 minutos em campo. E aqui eu vou estar passando para vocês também, ó, algumas informações a respeito de posições do atleta, onde que ele mais joga, onde que ele mais atuou. A gente tem aqui, ó, 28 partidas como centroavante, 14 partidas como segundo atacante. E aqui eu quero frisar uma coisa para vocês aqui. Vocês estão vendo essa posição de segundo atacante? Ela pode ser também dita como meia ofensivo. Varia muito de clube para clube, tá, galera? Muitas das vezes esse segundo atacante é o cara que arma a jogada para deixar o centroavante na cara do gol. Então ela sim pode ser caracterizada também como uma posição de meia ofensivo. Ou seja, tá aí a análise completa, né, a respeito do Franco Fagundes. Possivelmente pode chegar nos próximos dias, caso o Vasco avance nas tratativas com o empresário do atleta. É de desejo do Franco Fagundes atuar aqui no Vasco da Gama. Lembrando que o Pumita até chegou a brincar com ele, né? Chamou ele para vir jogar também no Vasco da Gama. Lembrando que eles atuaram juntos no Nacional do Uruguai. E possivelmente, quem sabe, são cenas para os próximos capítulos que a gente vai acompanhar aí no canal Mário Coelho Vasco. E é claro, se você ainda não me conhece, não conhece meu trabalho, gostaria de estar falando com vocês aqui,
Eu também tenho um canal no YouTube chamado Time da Virada. É um canal que vem crescendo muito e estamos quase chegando na marca dos 2.000 inscritos. Eu conto com a sua participação. Vai lá, se inscreve no canal, deixa lá a sua sugestão, deixa também o like nesse vídeo que ajuda bastante o trabalho do Mário. E ó, conto com a sua participação também lá no canal Time da Virada, no qual eu sempre estou marcando presença lá todos os dias, falando também de todas as notícias do Vasco e trazendo análise aí para vocês que estão sempre focados aí dia a dia no noticiário do Vasco da Gama. Vou ficando por aqui, saudações vascaínas.